Boa noite, gente. Boa noite a todos, a todas e a todos presentes. Primeiramente, agradecer, né, a todos e todas estarem aqui nesse novo episódio do Diálogos Múltiplos, que ocorre mensalmente, sempre às últimas terça-feiras do mês. Precisamos informar também que isso fica gravado, porque depois a gente coloca no YouTube, né? Então, a gente precisa informar vocês sobre essa gravação, para poder ter, né, a consciência de que está sendo gravado. Bom, como a gente estávamos no mês de janeiro, mês que se aborda o assunto da saúde mental, nós tivemos um pequeno problema técnico e não pôde ocorrer, então foi transferido para hoje, mas sabendo que ocorre sempre às últimas terça-feiras e, excepcionalmente, está ocorrendo no dia de hoje. E, por falar em saúde mental, foi o tópico que nós decidimos trazer esse mês, saúde mental, prevenção e cuidado. Teremos duas pessoas hoje para poder debater. A doutora Marise Oliveira, psicóloga clínica, na abordagem centrada na pessoa, e Petra Vieira, psicóloga clínica também, mestranda em psicologia clínica. Como debatedor, teremos Marcos Aurélio Lordão, especialista em psicologia humanista, existencial, fenomenológica. Ocorre da seguinte forma, a nossa forma de esse diálogo acontecer, porque é um diálogo de fato, né? Fica aberto em algum momento para todos poderem participar. As pessoas que são as expositoras da noite vão falar por 10 minutos, na sequência a doutora Marisa, depois Petra, e Marcos entra para poder trazer reflexões e perguntas sobre o que foi exposto. E logo em seguida, fica aberto. Basta vocês abrirem a câmera, né, para poder falar. Pode também escrever, muita gente às vezes não consegue falar, e voltamos novamente para um segundo bloco exatamente igual ao primeiro, em que haverá ambas expositoras e debatedor, e a gente finaliza também abrindo para as pessoas poderem se colocar. Tá bom? Nesse momento, então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, vou passar a palavra ao debatedor dessa noite. Por favor, Marcos. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês. E aí, né, Elizabeth, o quanto é fundamental, na verdade, a gente falar sobre saúde mental todos os dias, né? E a importância de nós estarmos voltados para esse processo aqui. Mais uma vez, é uma satisfação. Espero que possamos sair desse momento aqui, né, bem melhores do que entramos, né? Então, mais uma vez, aí passo a palavra para a dupla hoje, né, que vai nos presentear aí com um pouco dos seus conhecimentos. Fiquem à vontade. Uma dupla importante hoje, gente. Bom, eu gostaria de iniciar, Petra, né, partindo já do campo da abordagem, né, que a gente trabalha, que está exatamente aqui enfocada nesses diálogos, né? Quero dar boa noite a todas as pessoas presentes, né, e as que vão chegar e que vão assistir também em outro momento. Dizer desse prazer também de estar aqui com pessoas tão queridas, tão amadas, né, a partir da própria composição desta mesa ou dessa roda, né, de diálogos, porque Marcos Lordão é uma pessoa que tem uma história comigo, foi estagiário, foi estudante do curso de psicologia de mais de 20 anos, Marcos chegou a mais de 15 anos em graduação, e de um enriquecimento que a gente teve muito grande, né, nas trocas, até hoje uma grande amizade surgiu a partir daí, desde então somos amigos, eternos amigos, né. Elizabeth, que é uma querida, né, aí também profissional, também formada aí por mim através dessas histórias também na graduação, né, de psicologia, do curso de psicologia da UFPB, e que faz parte também comigo desse movimento, justamente com o Daniel, né, que está aqui também presente e apoiando desse movimento que a gente chama Movimento Atualizante da Pessoa, que é este grupo que a gente faz parte. E sem contar aí com esse carinho, com esse amor que eu tenho aí por Petra, né, que a gente tem histórias aí já caminhadas várias, desde a extensão, sala de aula, extensão, 5 anos de extensão, né, Petra?
estágio, monitorias. Os eventos também, na educação os eventos, popular. A organização dos eventos, tantos momentos, e vida também relacional, próxima, pessoal, interpessoal, né? Então, assim, é uma dessas pessoinhas que, quando eu lembro, me enche o coração de afeto, de amor e de ânimo. Teve até uma época, não foi na pandemia, eu mandei uma mensagem para você, não foi dizendo que eu estava lembrando de você e de outras pessoinhas também que eu amo, né? Que é Renan e outras demais, aí, que eu não vou citar todos, né? Mas falando como aquilo me trouxe vida, né? Remeter à lembrança de nós, dos nossos vínculos, sabe? E, então, assim, é muito bom estar falando aqui desse tema, e como foi bem colocado, assim, a gente iria falar isso no final do mês de janeiro, mas por questões técnicas, a gente está aqui hoje, né, falando. A gente tem no final do mês já uma outra live que Daniel também vai, né, juntamente comigo, trazer, e que Elizabeth, ao final, vai, né, anunciar para vocês, tá? Mas, assim, o tema, né, que está sendo colocado para hoje é a questão da saúde mental, prevenção e cuidado. Pensar a saúde mental, a gente pode pensá-la como um campo do conhecimento, que congrega várias áreas, né, várias contribuições, várias teorias, e que contribui exatamente para implementar políticas, medidas, né, preventivas, formas também de acolhimento, de tratamento, de prevenção, várias. Isso aí é um campo do conhecimento. A gente pode pensar a saúde mental como um campo do conhecimento. Mas, neste momento aqui, não é sobre isso que eu vou falar, né? Vamos abordar aqui, mas a saúde mental como aquela ideia, como aquela representação de bem-estar psicológico, saúde mental, né? Bem-estar psíquico. É claro que falar de bem-estar psíquico, bem-estar psicológico, saúde mental, no sentido que a gente está falando aqui, é impossível se referir sem pensar nos determinantes sociais de saúde. As condições de vida que a população, que as populações vivem, né, os sujeitos vivem, é necessário a gente pensar as condições de trabalho ou de desemprego, né, o fenômeno do desemprego, das violências domésticas, da falta de renda adequada, da qualidade de vida das pessoas, da educação, da infraestrutura dos ambientes onde os sujeitos estão, né, circulados ou situados. Então, são vários fatores aí que estão na base da gente pensar como pensar o bem-estar psíquico, a saúde mental, no sentido que a gente está falando aqui, como bem-estar, como harmonia, saúde, sem pensar onde os sujeitos estão inseridos e as condições de vida desses sujeitos. Então, é importante a gente fazer essa ressalva aqui. Dentro das teorias e dentro dos campos do conhecimento que a gente traz aí, eu falei também, né, a questão da saúde mental como um campo do conhecimento, a psicologia ela tem muito a contribuir. Não é a única área, não é a única ciência, mas é uma ciência importante a contribuir nesse campo da compreensão, né, da saúde mental. A sociologia, a antropologia, a história, a cultura, não é? Tantos outros elementos. E aqui, como psicóloga da abordagem centrada na pessoa, eu trago aqui a provocação e a tese, a afirmativa, que, considerando todos esses fatores que são limitadores, são entraves à vivência de um processo de saúde mental, de bem-estar psíquico, eu quero trazer aqui as noções da abordagem centrada a partir do seu criador, Carl Rogers, que é de tendência atualizante e liberdade experiencial. O que é que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar que, para mim, é impossível pensar saúde mental nesse sentido do bem-estar psíquico, né, sem pensar nessa noção de tendência atualizante, dessa capacidade que o Rogers falava que nós temos de estar sempre propensos a superarmos situações de crises, desafios, entraves, na direção sempre do crescimento. Então, a tendência atualizante como esse impulso que motiva, né, impulsiona o sujeito na direção sempre do crescimento e da atualização de potencialidades que muitas vezes nem o sujeito conhece.
essa tendência atualizante, ela está, dentro da minha perspectiva de trabalho, de atuação concreta e da abordagem que eu abraço, está em todos os contextos, por mais difíceis que esses contextos se apresentem. Então, onde tiver um sujeito contextualizado, existe tendência atualizante. Não só desse sujeito, mas também daqueles grupos sociais que ali estão. São capazes de se organizar, né, de enfrentar as situações desafiadoras na direção de uma transformação de sua realidade, na busca de qualidade de vida. Tá? Então, a tendência atualizante, eu espero que esteja claro para vocês como essa capacidade, né, inata, como o Roger colocava, e que só tem fim no sujeito quando a morte for anunciada. E aí vem a noção de liberdade experiencial que eu quero trazer aqui, que tem a ver também com essas questões dos determinantes sociais de saúde. Liberdade experiencial tem a ver com a condição que o sujeito tem, ou os sujeitos têm, ou os grupos sociais têm, de poderem viver a sua realidade humana, singular, embora compartilhada, de maneira genuína e autêntica. O que eu quero dizer com isso? É que o sujeito possa ter a condição de, seja o que for que ele sinta, que ele experiencie, ele não precise negar e deformar aquela experiência. Então, por exemplo, o sujeito sente uma revolta, uma indignação, uma situação também de humilhação, ou uma amorosidade, né, tamanha, até diante de pessoas que talvez racionalmente não seria possível, logicamente aceitável, né? Mas aquilo vem sem censura, sem julgamentos, sem repressões. Então, essa tendência, essa liberdade experiencial, essa condição que qualquer sujeito pode experimentar em dado momento de sua existência, diante de situações que muitas vezes, até dentro da cultura, considerando os fatores culturais, né, socioculturais, o sujeito pode assumir. E isso, a gente sabe que isso é desafiador dentro de uma cultura como a nossa, que é normativa, né, que é pautada em modelos de normalidade e de patologias, né, bem dentro de uma visão que muitas vezes nega a tendência atualizante, porque negar a tendência atualizante é afirmar a morte do ser enquanto movimento, enquanto processo. Essa noção de liberdade experiencial exatamente tem a ver liberdade porque há a possibilidade de eu me permitir perceber coisas em mim que antes eu negava, antes eu deformava, para se adequar ao contexto cultural, aos valores, né, instituídos dentro da sociedade, dentro do que foi valorizado e reproduzido na minha família, dos meus grupos, né, mais próximos, significativos mais próximos. E aí tem a ver com a noção de experiência, porque Rogers vai dizer, isso vocês podem ver, gente, bem mais claramente no livro Psicoterapia e Relações Humanas, volume 1, tanto na noção-chave, no capítulo sobre a noção-chave, como também no Problemas do Autoconhecimento, onde Rogers vai trazer, Rogers não, no caso a Kinsey, que trabalha com ele, dentro, né, construindo esse livro, a noção de experiência que ela diz que é tudo que constitui o psiquismo em seus aspectos, tanto conscientes quanto inconscientes. Então, a experiência é aquilo que eu vivencio em mim aqui agora, vocês também comigo e os que estão aqui presentes, que muitas vezes eu não tenho a condição presente de nomear nesse momento o que seja, tá? Mas que é potencialmente possível de vir a se tornar consciente. Então, essa noção de experiência, Rogers traz dentro da abordagem como essas dimensões que nos envolvem, que estão aqui presentes em nós, mas que algumas estão acessíveis à consciência, à percepção, no caso, à percepção, e outras não. E dentro de uma cultura que a gente vive inautêntica, repressora, conservadora, violenta, muitas vezes o sujeito não tem essa condição de acessar essa liberdade, essa experiência, experimentando a liberdade experiencial. Eu espero que eu esteja sendo clara nisso que eu estou colocando aqui para vocês, né? Então, a liberdade experiencial tem a ver com essa condição que eu possa me permitir, consiga me permitir sentir aquilo que muitas vezes dentro do meu meio social não é aceitável,
mas que é muito verdadeiro aqui para mim e que eu possa perceber essa experiência. Então, dentro da minha argumentação aqui com vocês, traz a questão como pensar em saúde mental quando o sujeito ele não tem condição de acessar essas experiências, né? É uma questão que eu trago aqui para vocês. Como haver crescimento e tendência atualizante se o sujeito está impedido de acessar essas experiências significativas? Então, dentro desse contexto, aí também tem outras noções que estão relacionadas a essa argumentação que eu estou trazendo aqui, que é da liberdade experiencial e tendência atualizante, que é a noção de eu, que é uma noção fundamental da abordagem, que é como o sujeito vem a construir, a partir das suas relações mais significativas dentro de uma sociedade e dentro da família como meio social, que, né, reproduz a sociedade, os valores societais, vai criando uma ideia sobre si mesmo, sobre si como um eu, como uma pessoa. Eu sou, quando diz, quem é você, Marísia? Eu sou tal pessoa, eu sou assim, eu tenho tais características. Essa noção de eu, como o Rogers vai colocar, ela é uma percepção, mas é uma percepção que é construída a partir das relações, né, que o sujeito vive ao longo do seu desenvolvimento e até a morte. Porque muitas vezes o sujeito morre sem conseguir dar um salto na direção de uma tendência atualizante, né, mas na função do crescimento, do enriquecimento da sua própria experiência como sujeito, como ser humano, certo? Então, a noção de eu, não sei se está claro para vocês, é aquela noção que eu construo, que o sujeito constrói ao longo das suas relações, ao longo da sua história, a sua biografia, e que muitas vezes leva o sujeito a deformar e a negar a sua experiência mais autêntica, mais genuína. Essa noção de eu, quando ela se constrói ou se institui, que geralmente é mais provável dentro de um nível de desacordo com a experiência ou com aquilo que o sujeito realmente vem vivenciando ao longo da sua existência, esse sujeito ele entra num nível de incongruência, que aí é outra noção da abordagem que é fundamental. Então, a gente pensar a saúde mental, eu queria dizer que só nesse primeiro bloco, eu acho que o meu tempo talvez esteja até estourando, é pensar, a provocação é essa, o sujeito pensar a saúde mental no nível de desacordo entre o eu e a experiência. Essa é uma problematização que eu trago. É impossível. Quanto mais o sujeito, nós como sujeito, pessoas, a gente tem condição de entrar numa sintonia, num acordo entre o que a gente está sentindo e o que a gente está percebendo, naquilo que é verdadeiramente autêntico, genuíno em nós, mais saúde mental, mais condição de ter saúde e bem-estar psíquico a gente tem. Embora muitas vezes, dentro dessas noções conservadoras e ahistóricas de que o sujeito, para ter saúde mental, tem que ter equilíbrio, né? A harmonia, ser harmonizado, muitas vezes o próprio desequilíbrio, dito desequilíbrio, aspas, é uma revelação do próprio equilíbrio no sentido da saúde e do bem-estar psíquico. Para esse primeiro momento, Marcos, eu não sei se eu já estourei meu tempo, ainda tenho tempo, porque eu falo muito, eu queria colocar mais essa defesa, essa tese, né? Defender essa tese de que saúde mental, considerando os fatores, né? Os determinantes sociais, que muitas vezes impedem o sujeito dentro de uma cultura conservadora, violenta, né? Homofóbica, machista, patriarcal, antivida, né? Antivida, contra a vida, fica inviável. E aí eu queria exatamente trazer isso aí para pensar como dentro de uma cultura como a nossa, o sujeito pode acessar as experiências mais genuínas, mais autênticas dele ou dela, em ambientes que não facilitam esse acesso, né, essa congruência, esse encontro entre o que eu sinto e o que realmente eu estou percebendo aqui. Então, mais ou menos, por enquanto, é o que eu gostaria de colocar. Espero que eu tenha tornado claro isso aí, né? E vamos seguindo aí nesse diálogo, viu? Para provocar aí, agora passo para a Petra, que
a gente continua nesse diálogo. Ok, então vamos lá. Eu acho que você traz muito da noção da abordagem centrada na pessoa de uma forma genuína, né? E aí traz essa praticidade, a gente entender esses conceitos que, teoricamente, às vezes a gente se distancia, ou pelo menos o público em geral se distancia, para perceber como isso se aplica no cotidiano, sobretudo nesse recorte que a gente traz de compreender, né, os processos de saúde mental. E aí, quando você traz isso nessa articulação com os determinantes sociais, você traz justamente aquilo que Rogers traz enquanto inato, que é essa tendência atualizante, mas essa tendência atualizante ela não vem do nada. Ele também sugere que, dadas as condições favoráveis, é que esse sujeito vai conseguir alcançar a sua autorrealização, que é nisso que ele busca e se centra ao decorrer do seu processo de vida. E aí, quando a gente começa a pensar sobre a saúde mental, né, desse ser, que também luta para, congruentemente, ser ele nessa sociedade que o já coloca num lugar, por vezes, em que ele precisa responder a coisas que nem são intimamente ele que inspirou, né? Não é uma coisa que ele está ali querendo atingir, mas, enfim, acaba gerando muitos dos sofrimentos. E aí, quando a gente fala especificamente de um público, como os trabalhadores, por exemplo, a gente percebe quando a gente avalia os dados muito recentes, né, que tanto a Previdência Social quanto a Agência Nacional de Medicina do Trabalho, elas colocam como as causas de afastamento, né, a saúde mental como a maior delas, assim, cerca de 534 mil casos, esses são os que são notificados, a gente está falando de casos que têm um registro, a gente não está levando em consideração as subnotificações, porque se a gente levar em relação à subnotificação, esse número ainda é maior, né, e aí quando a gente fala na saúde mental, mas quais as causas principais? Ansiedade e depressão, que são ditas os transtornos comuns, né, e aí a gente também segue ali do burnout, né, e do estresse. Depois vem essa publicação em relação à Previdência, os custos, né, que se tem por esse afastamento, porque quando esse trabalhador ele se ausenta da sua atividade de trabalho, o Estado ele precisa dar ali a assistência para ele. E aí a gente fala mais de 954 milhões de reais para que isso possa ter algum tipo de tamponamento em relação a isso. E se coloca isso enquanto um gasto, né? Fala sobre o gasto que se teve em relação a isso, mas, na verdade, é só uma revelação do quanto, quando esse investimento na saúde mental, sobretudo da população trabalhadora, não é feito de uma forma efetiva, do quanto isso desemboca no adoecimento da população, e aí é onde que o Estado se preocupa mais, é do quanto isso é oneroso para o Estado, né? Porque a gente está falando sobre modelos que vão ali se reconfigurando numa pauta do capital. E a gente sabe o quanto o capitalismo ele vem adoecendo os sujeitos, né? É justamente esse lugar que adoece e vende essa cura. Um sujeito que busca a sua autorrealização, ele acaba se fragmentando porque a congruência desse ser, ela confronta diretamente com aquilo que são as verdades produzidas pelo capital, né? Quando Marisa fala ali do sujeito que busca estar em harmonia, esse próprio sujeito dessa harmonia, esse viés harmônico, ele perpassa por tantas questões que desembocam na estética. Hoje as pessoas buscam ter a mesma sobrancelha, o mesmo cílio, a mesma boca inchada, né? E aí a gente vai padronizando e harmonizando, né, essas pessoas para um adoecimento, para um nível estético que adoece, para um status social que adoece e para uma performance, né, que não vai de encontro com aquilo que de fato é esse ser, ou que ele se propõe a ser, porque as condições que lhe são ofertadas são reduzidas, mínimas, fracionadas e repensadas a todo custo para fortalecer um modelo de capitalismo, né?
Então, a gente percebe isso, o quanto a saúde mental ela não pode ser desassociada dos processos sociais. Os determinantes sociais, eles atravessam essa pessoa, assim como a cultura também atravessa os sujeitos e os modos de produção da sua subjetividade, né? A gente fala muito sobre a forma de como a saúde se estabelece, que perceber saúde é ampliar esse olhar, não só de perceber a saúde como a ausência de doença, né? Então, a saúde mental também não é a ausência de saúde mental, né? Além de um transtorno mental, perdão. Então, a pessoa que convive com um transtorno mental, inclusive se a gente for ver nas estatísticas, é basicamente toda a população brasileira, em algum nível, em algum momento, vai apresentar um comprometimento, né? Então, essa plenitude e essa higienização mesmo de se perceber esse sujeito equilibrado, sem apresentar déficit nenhum, né? Nenhum transtorno, a gente não vai ali lidar com a realidade. E isso não quer dizer que esse sujeito não goze de uma boa saúde mental por estar acometido. A gente tem que perceber quais são as condições em que esse sujeito se insere para experienciar, inclusive, essa demanda, porque não é ela que o define, é ele e a sua história, né, a produção da subjetividade é que vai definir os caminhos, inclusive, de como se convive com esse transtorno mental. Existe esse movimento da gente estruturar as pautas de saúde, enfim, pelos meses do ano e as cores, né? Inclusive, essa pauta de saúde mental é do Janeiro Branco, estou aqui de branco, em alusão a esse movimento, mas há também uma crítica a esse modelo campanhista, né, que fragmenta, que, de certa forma, dá visibilidade em algum momento para essas pautas, mas em outros momentos enfraquece e esquece totalmente. A gente só volta a falar de saúde mental em setembro, quando a gente está ali na prevenção do suicídio pelo Setembro Amarelo. Então, assim, são questões que são campanhistas, publicitárias, porque até nisso o capitalismo acaba surrupiando essas pautas, né, como margem lucrativa e colocando, por vezes, mais uma vez, a saúde como uma mercadoria. E aí a gente está falando desse comprometimento do ser, né, dele não conseguir buscar ali a sua autorrealização de uma forma congruente, porque os seus componentes da subjetividade já foram totalmente comprometidos e fragmentados pelo capital. E isso a gente não fala especificamente de agora. Se a gente for avaliar as tendências pedagógicas, desde da forma tradicional, quando os jesuítas chegam implantando uma língua, né, porque a gente sabe que a língua também é um mecanismo ali de controle, né, para desarticular esses povos, né, e eles não conseguirem se organizar, a gente percebe que a produção disso nesse país iria claramente desembocar num país adoecido, né, um país que perde a memória, que perde a sua originalidade, que importa muita coisa, e inclusive a gente coloca isso como algo de uma categoria até maior. O que vem de fora, né, é o importado, é uma coisa que é uma tecnologia diferenciada, é aquilo que se apresenta como a inovação, e a gente vai se distanciando daquilo que, de fato, é a base de quem nós somos, enquanto pessoas, enquanto povo, enquanto sociedade. A gente vai se afastando do nosso eu e comprando uma máscara que quem vende é aquele que nos adoece e que diz, olha, isso aqui eu tenho e pode te salvar, pode te curar. Compra. É isso. Ó, a Zenéia já está trazendo contribuições aqui, mas acho que Marcos vai fazer a articulação, né? Beleza, também vi aqui, Petra, estou atento. Beleza. Então, vamos tentar, né, fazer algumas colocações. Para lançar para ti, Marísia, eu pensei aqui, né, num ponto que eu acredito também que vai ampliar mais, né, o que você veio trazendo. Aí eu separei aqui uma ideia, né, e vamos trazer Khalil Gibran,
E ele certa vez disse assim, né? E disse o divino: ame seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo, né? Então, você foi falando, eu lembrei um pouco dessa frase, dentro dessa questão, né, da noção do eu. Então, se a gente puder pensar um pouco mais, né, trazendo essa ideia aí do Gibran, acho que vai ser bem interessante. Marcos, pensar essa provocação aí, agora me vem assim, como amar a si mesmo dentro de um contexto, né? Como bem me lembrou, ilustrou aqui, aprofundou a nossa Petra aqui, né? A fala, o discurso de Petra, né? Traz aí essa provocação, a argumentação dentro de uma sociedade onde o amor, até o amor é mercadoria. As pessoas são objetos, né, de toda a engrenagem capitalista da produção, do lucro daqueles que detêm os modos de produção, sabe? O amor é desafiador, mas não impossível, sabe? Inclusive, Petra, quando você diz totalmente, tirou totalmente, eu acho que esse totalmente é muito, sabe? Eu acho que nós temos ainda a possibilidade É de... enviesado por uma revolta. É o lugar de fala, né, de cada um aqui, né, porque a gente não é atravessado, né, atravessadas por aquilo que a gente vivencia, mas há possibilidades, apesar de tudo, dentro de um sistema onde o amor se tornou mercadoria, os corpos mercadoria, a imagem mercadoria, né, e rendem muito ao capitalismo, essa questão mesmo da estética, né, quanto investimento se tem hoje, né, dentro dessa harmonização generalizada das pessoas num determinado padrão de beleza, que agora são outros, porque já tinham outros padrões, né? Agora são outros padrões de beleza que estão sendo aí determinados, definidos para nós, e é aí onde a tendência atualizante, eu acredito nisso, porque eu mesmo vivencio isso na minha experiência, claro, e experiência pessoal e profissional, sabe? Tanto nas comunidades, como você, Petra, participou comigo de muitas experiências, também está inserido na rede de atenção à saúde mental, nas RAPs, né? Você tem toda uma história aí também nessa inserção. Agora, também, a partir da sua própria história, essa tendência atualizante está aí se revelando cada vez mais, cada um de nós aqui, quem me conhece, quem foi aluna minha, né, estudante, sabe disso, que a gente é testemunha aí, compartilhadas dessas experiências de atualização. Agora, é difícil, não é fácil. Você falou, Petra, na questão das condições facilitadoras. Como pensar a um ser humano ter saúde mental no sentido da ausência de transtorno, não desenvolver transtornos psíquicos, se não existem condições favoráveis a essa atualização, né? E aí, dentro da abordagem, que aí eu continuo dentro da abordagem, sem perder o diálogo com outros campos do conhecimento, Rogers falou na compreensão empática, na autenticidade e na aceitação incondicional. Vocês imaginem isso dentro de uma sociedade, né? Se nós vivêssemos ou trabalhássemos com um projeto de sociedade onde a empatia, a compreensão da realidade do outro pudesse ser uma coisa validada, legitimada, né? Vocês já imaginaram um projeto de sociedade onde pudéssemos trabalhar, investir naquilo de respeito da aceitação incondicional do outro, pela sua singularidade, pelo seu ser, pela sua diferença, pela sua alteridade. Isso são valores, são atitudes, não são teorias, são atitudes no mundo. A questão também da genuinidade daquele ou daqueles que abraçam tais projetos ou tal projeto societal. Então, eu me considero, faço aí, trazendo um pouco também para responder a Jo, né, que falou aí, a Josiné fez também uma pergunta para mim, viu, Marco, né? É que a gente precisa de atitude no mundo, e eu sou movida por essa atitude, por essas atitudes. Não é que a gente vai fazer a revolução em 24 horas ou em certa data, mas a gente está na educação, na área clínica, na docência, como eu passei esses anos todos,
trabalhando, investindo nesses projetos de transformação da realidade social. Mas investindo nisso, na relação, e você é testemunho, eu acho que a maioria que está aqui, que me conhece, sabe disso, né? De uma relação genuína com vocês, mútua, né? De genuinidade, de aceitação, de respeito e de empatia. Mas isso dentro de relações específicas, né? Na sala de aula, na extensão, na pesquisa, nas convivências outras fora da academia. E até hoje, que é isso. Quando eu penso a saúde do trabalhador, que você trouxe muito essa questão da saúde do trabalhador, que isso é muito forte dentro da sociedade capitalista, Petra, eu pensei assim que existem trabalhadores e trabalhadoras, mesmo dentro dessa engrenagem, que, como eu, sou privilegiada, né? Eu fiz, dentro da minha carreira até agora, eu tenho feito até então, aquilo que faz sentido a meu ser. Aí entra um pouco nesse amor a mim mesma, sabe, Marcos? Eu não fiz um curso de psicologia ou, né, exerci a docência, tudo que eu fiz na docência, para agradar ou para o sistema, embora o sistema tenha lesado muita coisa, usurpado muito de mim, mas eu fiz porque aquilo me move, me movia, sabe? E ainda hoje faço o que me move. Então, eu acho que isso é uma evidência do amor a si próprio, sabe? Mesmo dentro desse sistema. Quando você... Aí também, viu, Jô? Quando a gente se desequilibra, quando a gente baixa a roda baiana, como dizem, a gente está com saúde, viu, Jô? Não existe o que é bom, o que é ruim, né? Existe o que é ruim no sentido quando a gente fere, né, os limites do respeito ao outro, quando a gente atenta à vida do outro, aí tudo bem, a gente tem que falar na questão de uma ética da vida, né? Da não violência, mas quando a gente consegue soltar a nossa palavra, a nossa fala autêntica, a nossa emoção é autêntica, a gente está, sim, com saúde, sim. Embora nem seja tão bonito para tirar fotografia daquela cena, né? Mas a gente está atualizando aquilo que é mais verdadeiro e genuíno em nós e aquilo que nos liberta, muitas vezes. Dentro de uma sociedade como a nossa, que eu chamo de hipócrita, né? Conservadora e hipócrita, é hipócrita porque é conservadora, ela é incongruente. As pessoas sentem raiva, inveja, ódio, elas não assumem. E elas vão atuando nos bastidores, muitas vezes através de manipulações, de jogos desonestos, ou até muitas vezes desenvolvendo os transtornos psíquicos, né? Porque, dependendo do transtorno psíquico, eu posso atualizar muitas das minhas coisas que eu, em momentos outros, não teria condição de atualizar. Mas estou com aval porque eu estou em crise, eu estou, né, surtado ou surtado. De alguma maneira, eu não posso responder por aquilo que eu estou fazendo. Mas eu estou extravasando. Quantas vezes o sujeito no trabalho tem uma crise lá e diz todos os impropérios, todas as coisas que estavam engasgadas ali, naquela situação violenta de trabalho, e todo mundo diz, não, mas é porque ele está nervoso, é porque ele não está bem. Mas não, ele está dizendo as verdades que foram engolidas durante toda uma situação. Uma história de trabalho, um contexto de trabalho que já vem se acumulando e o sujeito não aguenta mais. Então, assim, eu acho que dentro do que tu perguntasse, fazendo um link com a provocação de Marcos, Jó, eu acho que realmente eu consegui dizer, o amor, ele é possível mesmo exatamente quando eu tenho que dizer coisas que o outro precisa ouvir e que não chegam legais. Então, a liberdade experiencial me permite acessar, às vezes, sentimentos que eu não gostaria de ter. Mas eu preciso perceber, e como o Roger dizia, acima de tudo, não precisa não necessariamente comunicar ao outro, né? Mas que eu própria perceba que naquele momento eu estou com ódio, naquele momento eu estou revoltada, naquele momento eu estou irada, naquele momento eu estou com inveja, naquele momento eu queria mandar tudo para PQP, não é? Mas eu tenho consciência que aquilo, eu estou percebendo daquilo. O problemático em termos da saúde é quando a gente, esse trabalhador, né, que ele está ali engolindo, ele sorri, ele diz sim para o chefe, ele tem que, né, ter uma postura e ele vai morrendo e minando suas energias de vida. E muitas vezes ele se perde tanto nessa engrenagem, como lembrou bem você, Petra, que nem percebe que aquilo não é dele. Ele realmente passa a acreditar que ele é aquele eu.
Eu acho que me veio agora em mente que a gente hoje começou com música, né? Aquela música do Bom Cidadão, não sei se vocês conhecem, que ele é gentil, ele chega no ônibus, né? Veio assim a cara. Então, muitas vezes a gente se engana achando que esse eu que a gente construiu, dentro desse reflexo, né, de uma sociedade de exploração do trabalho, do trabalhador e de injustiça social, porque ela é pautada na injustiça, eu até me convenço que eu sou uma boa cidadã, um bom cidadão dentro desse padrão, né, do que está instituído para mim. E isso, gente, jamais, na perspectiva que eu trabalho, para certamente o que todos nós trabalhando aqui, revela saúde mental. Mas para a saúde, é como dizia um amigo meu, quero fazer só um destaque aqui, a Afonso Lisboa da Fonseca, que foi um dos companheiros da abordagem, né? E que companheiro também de Rogers no trabalho, também um grande crítico de Rogers, que ele lembrava bem, o normótico não é normal, não é saudável, né? Porque o normótico é exatamente esse que entra dentro dos padrões instituídos, se conforma com aquilo e acredita ser aquilo, e que a sociedade considera como normais, pessoas normais. Petra, estou aí, aberta. Eu sei que Elizabeth está com a mãozinha levantada já faz um tempo, né? Então, né, Marcos? E aí, só queria frisar isso que você trouxe e me atravessou muito, essa máxima de que a sociedade ela é hipócrita por ser conservadora, mas a gente se questiona se ela é hipócrita por ser conservadora ou ela é conservadora justamente por ser hipócrita, porque esses construtos se retroalimentam, né? Perfeito. Se fragmentam, se confundem, mas é o que me trouxe. Eu acho que Elizabeth deve falar para a gente poder retornar ao chat, eu acho. Vai lá, Elizabeth. Boa noite, gente. Parabéns, inicialmente parabéns. A Marísia trouxe de uma forma bem didática, conceitos muito importantes, mas que o tempo não cabe, né? E ela conseguiu trazer, eu acho que ficou compreensível. Petra, eu guardei e vou guardar em algum momento, em algum artigo, algum livro que eu ainda de produzir, comprar máscara de quem nos adoece. Isso reverberou em mim de uma forma, assim, sabe, muito forte o que você trouxe. De fato, a saúde mental jamais vai se restringir ao campo somente, né, da psicologia. Fico muito feliz da gente estar aqui num diálogo em que a gente atualize Roger, né? Porque essa questão de condições necessárias e suficientes, isso me irrita profundamente. Suficiente o quê? E trazer, não tem mais como a gente hoje não trazer esses elementos todos que vocês trouxeram, né? Desses determinantes sociais que estão fora. Embora essa saúde mental tenha um campo muito mais amplo, eu vou trazer para a psicologia, porque aqui eu estou com alguns psicólogos e psicólogas aqui, então eu vou fazer o recorte para cá. Como a Marisa começou, a psicologia tem muito a contribuir para isso, mas, assim, eu fiquei pensando de que forma. Se a gente tem uma psicologia, no fórum que eu tive nacional, né, da ACP esse ano, eu vi uma pesquisa assim que a gente ficou... Os psicólogos não... Alguns deles, né, e o número era considerável, não consideram alguns elementos do que foi trazido aqui, por exemplo, racismo, né? E como é que é isso? Assim, não, mas isso não tem a ver, eu ouço a pessoa, sabe aquela coisa assim, eu estou ouvindo a pessoa, eu estou com a pessoa? Esses elementos não têm entrado em alguns espaços onde está a psicologia, que é essa psicologia que a gente está aqui discutindo para contribuir, de alguma forma, com tudo isso. Por outro lado, quando a gente vai para a saúde pública, isso é muito palpável, né? Que a gente está ali vendo aquilo que está acontecendo, como esses determinantes chegam, né? Vulnerabilizam essas pessoas. E, no resumo, tudo, a gente acaba com medicalização e vamos embora. Então, diante disso tudo, assim, trazendo para a psicologia, nós aqui, disso tudo, como de fato a gente pode contribuir com isso? Era essa a pergunta para as duas. Obrigada, gente. Eu acho que quando você traz essa provocação,
Eu acho que a gente consegue englobar tanto isso que você provoca, quanto o questionamento de Daniel. Eu vou ler, Marísia, para você, porque eu acho que tem um ponto comum na resposta disso para ambos, tá certo? Ok. O senso comum tende a restringir o tema da saúde mental ao consultório e à psicoterapia, como se fosse o único espaço para o tema, fosse a clínica tradicional. Como lidar com o tema de modo mais abrangente, incluindo outros espaços, como ambiente de trabalho, escola, família e comunidade? Qual é o papel da psicologia nesse processo? Eu acho que você pergunta e você sugere as respostas, Elizabeth, sobretudo nas pautas, né, raciais e de gênero, enfim, todos esses componentes que atravessam o sujeito na sua experiência na sociedade, a gente precisa colocar isso enquanto os determinantes sociais também, né, obviamente, mas quais são os fatores de risco e os de proteção desse sujeito, né, no seu processo de saúde e doença? Se esse ambiente de trabalho, essa escola, essa comunidade, ela é produtora de violência, o produto não é uma pessoa saudável, é uma pessoa adoecida. Logo, fortalecer práticas, né, antirracistas, anticapacitistas, né, mais plurais, mais diversas, né, que não sejam misóginas, que não sejam excludentes, no geral, é fortalecer a saúde mental desses sujeitos. Abrir esse diálogo e esse espaço nesses lugares que não são a clínica tradicional é um processo de fortalecimento da saúde mental. Não existe saúde sem saúde mental, né? As coisas são juntas. A gente, infelizmente, ainda tende a compartimentar e a setorializar os acometimentos de saúde das pessoas e o seu processo de saúde e doença como um todo, mas a verdade é que eles andam juntos e a gente percebe que é tudo muito íntimo. Uma pessoa que sofre uma discriminação de qualquer natureza, ela vai ali desenvolver questões psíquicas, questões de adoecimento psíquico, uma dor, né, emocional muito forte. E isso vai implicar na vivência e na experiência dela na escola, no trabalho, na sociedade, aquilo que ela produz, porque, sim, ela é duramente criticada e forçada a ser funcional, a ser produtiva, né? E aí, muitas vezes, ela é treinada ali na escola e depois nas formas mais tecnicistas para que ela venda a sua força de trabalho, mas o funcionamento desse sujeito que vende sua força de trabalho, a forma de vida dele e o nível de satisfação de vida e de qualidade de vida, ele é totalmente ignorado. E aí, quando existe um acometimento, ele é responsabilizado. E é nessa responsabilização que localiza um lugar de cuidado da saúde mental como um consultório, como uma clínica tradicional, porque isso é um problema do sujeito. A estrutura, ela sempre esteve aqui, sempre esteve mantida, e aí evita-se que temas como esse sejam amplamente debatidos e de uma forma, inclusive, democrática, porque a gente precisa democratizar a saúde mental, que ainda ela é vista dessa forma individual, essa forma clínica clássica, né? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de ampliar essa clínica, inclusive de compartilhar também essa clínica com outros sujeitos, né, que a gente consiga trabalhar em rede e fortalecer isso na assistência social, na educação, na saúde, mas que a gente compreenda que é um trabalho em conjunto, que a gente não fragmente o processo de compreender e fortalecer a saúde mental, porque o sujeito também não pode ser compreendido de uma forma fragmentada, né? Ele é um ser biopsicossocial e espiritual, todas essas facetas, todas essas dimensões que compõem o sujeito, se em algum momento ela se fragmenta, se ela se coloca fragilizada, o funcionamento pleno desse sujeito também vai sugerir que a gente pare e observe ela do todo, e não da parte. Tentando responder também a tua provocação, Elizabeth, e a de Daniel, né, que eu acho que as duas casam muito bem, vai
trazer exatamente o que eu ia falar no segundo momento, né? Que eu organizei minha fala para 2 momentos, mas a pergunta já chegou antes, então... Mas pode começar o segundo momento. Não, eu vou aproveitar, o momento é agora, aqui é agora da história, né? Então, assim, primeiro trazer, como eu tinha colocado no início, que é impossível pensar a saúde mental desatrelada de outros saberes, de outros campos do conhecimento, né? Falei da antropologia, da história, da cultura, quantas contribuições os diversos campos, a medicina, que aqui, inclusive, liberta da medicina, né? Da fisioterapia, e tantos outros campos aí dos saberes dentro da saúde, das ciências humanas, ciências sociais, do direito, da engenharia. É impossível pensar, né? Então, por isso que a saúde mental é um campo do conhecimento que congrega esses vários conhecimentos. E a gente está aqui fazendo um recorte pelo olhar da psicologia para dialogar com esses campos do conhecimento, sabendo que ela é insuficiente. A ciência psicológica, eu disse isso no primeiro momento, ela é insuficiente sozinha, como qualquer outra ciência é insuficiente. Agora, dizer, por exemplo, que a abordagem, que aí eu faço uma crítica também em relação a quem faz uma leitura deturpada da abordagem, ela é a histórica, a crítica, eu acho que a gente não dá conta do que é, por exemplo, materialismo histórico dialético, tá? Da perspectiva epistemologia histórico-cultural. Elas complementam, abrem olhares e campos do conhecimento que são específicos, não são da psicologia, né? A psicologia sabe dar contribuição, como elas também devem reconhecer a contribuição da psicologia para compreender os processos psicossociais, mas não dá conta, porque nenhuma ciência, nenhum campo, né, vai dar sozinho, isoladamente, conta de um fenômeno tão complexo como é o ser humano e a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que baixar a bola, porque... Então, aqui é a psicóloga, não é a historiadora, não é a antropóloga, né, não é a pessoa da medicina, a profissional da medicina, nem de outros campos, da odontologia, seja lá, da engenharia. É a psicologia. Então, onde é que a psicologia pode entrar contribuindo? Aí a gente já começa por aí. A insuficiência, reconhecer a sua insuficiência. Mas saber que nós não seremos nem filósofos, nem historiadores, nem a gente vai enriquecer né, ampliar a nossa percepção, porque aí entra também numa questão importante da fala que eu fiz inicial, a percepção. Essas pessoas dentro da abordagem que você encontrou tem muito a ver com os processos também do desenvolvimento do sujeito ao longo da sua história, de ainda não ter a capacidade de ampliar a percepção para ver no entorno. Isso também envolve um desenvolvimento cognitivo, gente. O desenvolvimento da capacidade crítica. Não é a crítica que as pessoas pensam que crítica é fazer crítica para defeito no outro, mas crítica no sentido de refletir a realidade, questões da realidade, fazendo perguntas e tentando respondê-las. Isso é um nível do desenvolvimento cognitivo que muitos de nós não atingiu ainda, sabe? E esse pessoal está em qualquer abordagem, inclusive na CP, infelizmente. Então, por isso a necessidade de dialogar com outros campos do conhecimento para ver se essa percepção fica mais ampliada, né? Porque existem pessoas dentro da abordagem que diz que todos somos iguais, sem questionar que essa igualdade, né, dentro de uma sociedade injusta, ela não existe, né? Que pretos, brancos, ricos e pobres, tudo igual. Não é igual. São lugares sociais, existenciais diferenciados que geram sofrimentos psíquicos e outros são mais favorecedores. Então, isso é alienação. Então, entra numa dimensão que o materialismo histórico dialético traz muito bem, que é o processo de alienação. O sujeito alienado, ele não percebe o entorno dele. Existe a alienação, né, no sentido bem mais amplo, macro, né, só na perspectiva mais macro, mas também o próprio alienado de si próprio, no sentido dos seus desejos, dos seus quereres, das suas vontades, que está dentro dessa alienação, que é mais ampla, que é macro. Então, eu acho que a gente precisa perceber isso, tomar consciência que nós ainda estamos avançando no desenvolvimento crítico, do pensamento crítico. O pensamento crítico é um nível de evolução da cognição. E isso envolve percepção de realidades que antes a gente não via. Do jeito que acontece no processo psicoterapêutico, né? Também na relação com o mundo, com a realidade concreta. Pelo menos é assim que eu tenho experienciado, né? E outra questão é que aí você, Petra, já colocou bem
dentro desse diálogo com esses outros campos do conhecimento, sabendo que é insuficiente, né, uma teoria ou uma abordagem ou um campo, uma ciência, por exemplo, uma psicologia dar conta sozinha de algo, é também lembrar que a gente, como profissionais, temos que trabalhar, a gente tem, ó, o português correto, a gente tem que trabalhar com as pessoas dos outros campos de saberes. O psicólogo que ele pensa sozinho, que trabalhar dentro de espaços como a saúde mental, saúde, né, física, não há condição. Então, assim, é uma outra forma de alienação. Trabalhar, transportar o consultório, a clínica, né, individual, clássica, para, por exemplo, os contextos do PSF, né, para os NASF, para os CAPS. Não existe, não tem condição. Então, sempre pensar na interdisciplinaridade, que é como a gente, Petra, tentou, de alguma forma, enriquecer nossa experiência, dialogando com gente da medicina, da odontologia, da fisioterapia, até da pessoal de mídias também, do pessoal de mídias, de história, da engenharia de CT, jurídica. Por quê? Porque a gente sabia, tinha consciência disso. Então, trabalhar no campo para além da clínica clássica, né? Sem ter consciência dessa relação interdisciplinar e tendo transdisciplinar, né, também. Hã? Como é? Transdisciplinar. Transdisciplinar, porque vem um terceiro, né? Mas antes de tudo chegar ao inter, porque já era difícil, porque multidisciplinar já existia, mas não tem um diálogo, né? Então, assim, isso aí é importante a gente perceber. Então, dentro da perspectiva que é o trabalho, tenho consciência que a clínica individual clássica, ela por si só não dá conta, mas ela também, há momentos que ela é útil. O sujeito, quando ele está vivenciando um transtorno psíquico que gera um sofrimento maior nele, ele não vai conseguir sozinho, não diria sozinho, mas com outros profissionais, trabalhar isso nas rodas, na roda de diálogo. Ele pode se fortalecer, mas ter uma compreensão mais profunda dos processos que estão ali subjetivamente, né, na constituição de sua subjetividade ali, atravessando e maltratando o seu ser, ele não vai ter condição. Então, essa clínica individual, ainda ela é necessária, sabe? Ela não deve ser dissociada das outras atuações, como na escola. No contexto educacional, eu ia trazer isso. A escola, porque a criança, nós aprendemos, gente, como nós fomos crianças um dia, você bem mais recente, eu bem mais lá para trás, a criança que nós fomos e que carregamos sofreu violências, foi forçada a deformar a experiência diante dos limites do meio social, tanto na questão de gênero, a negação, né, do racismo que existe dentro da nossa sociedade, a negação de que há diferenças de classe, a negação da nossa própria classe social. Nós não temos identidade, a maior parte da população não tem identidade de classe. Quem tem é a burguesia, as elites, mas as pessoas da classe média e de pobre não têm identidade de classe. Né? Então, assim, nós sofremos essas violências que nos impediram de ter essa liberdade experiencial, de perceber, olha, eu estou aqui na escola, estou vivenciando isso aqui e estou sendo discriminada pela cor da minha pele. E eu estou com raiva dessa pessoa, eu estou triste, eu não tive espaço para vivenciar essa minha dor. Eu tive espaço, estou dando um exemplo, né, hipotético, de negar essa minha dor, de negar essa minha origem de classe, de negar que minha pele é preta, é diferente, e que eu estou sendo criticada por isso. De negar minha sexualidade para entrar dentro daquela normatividade. Então, assim, dentro do segundo momento que eu ia falar, Marcos, viu, Elizabeth e Petra e demais aqui, é exatamente nisso. A gente precisa pensar na educação, desde a base, que contribua para as crianças, os adolescentes poderem falar, dizerem, assumir o que está vivenciando, sabe? Sem deformação, sem negação da sua realidade. Então, uma educação antirracista, antimachista, sabe? Antidiscriminatória do ser humano, uma educação que ela possa trabalhar na contracorrente do que está instituído dentro da sociedade instituída aí, que é a capitalista neoliberal, né? Então, assim, preciso trabalhar nas escolas, interagir com as unidades básicas de saúde, as equipes,
fazer essa atuação em rede, né, que é isso que a gente precisa, pensando, eu estou dizendo aqui como projeto societal de uma nova realidade, uma utopia, né, que traga mais condição das pessoas poderem ser incluídas, mesmo com suas diferenças, incluídas nas suas diferenças, sabe, nas suas singularidades. Então, é ousado, é uma utopia, é um sonho, a gente está perseguindo, eu estou perseguindo, né? Então, dizer que isso vai dar conta aqui, daqui a 10 anos, sei quantos anos, estamos caminhando, a história está avançando, porque foi no meio desse contexto de muita repressão, de muita falta de liberdade experiencial, que as grandes invisibilidades humanas que estão emergindo. Então, gente, apesar do contexto, não existe um determinismo. O capitalismo não determinou a negação total ou 100%, nem vai determinar nada 100%. Somos nós que estamos fazendo a história, sabe? Somos profissionais de saúde que podemos continuar fazendo a diferença, tentando apostar num projeto de sociedade que venha na perspectiva transformadora da realidade. Então, assim, Daniel, respondendo a tua pergunta, não é só o consultório, mas existe na escola, nas rodas de conversas que, né, a gente pode criar em vários espaços, em qualquer espaço, como eu ia colocar no segundo momento, nos grupos de encontro, que eu estou investindo nisso, vou investir nos grupos de encontro, sabe? Trabalho, ainda estou indo para a comunidade uma vez ao mês, ouvir aquelas mulheres, certo? Então, eu estou aí Marísia, abraçando isso. Oi? Pensar aqui, né, que a gente já está bem adiantado, né, no correr do tempo, eu acredito que a gente já deva, né, se movimentar e atender aqui a algumas perguntas que estão sendo feitas e que vai tangenciar perfeitamente o que vocês, né, o que vocês estão levantando aí. Para poder ter um contexto, tem duas perguntas a mais. Uma pergunta da Sayonara muito interessante, né, super, ultra, mega necessária, e tem uma também de Josinéa, né? Então, pegando o gancho aí e de olho no tempo, né? Se vocês puderem aí, a minha sugestão, vocês puderem se dividir nessas respostas, eu vou pegar aqui para seguir esse raciocínio, né, que você estava desenvolvendo aí, vocês decidem quem responde, tá? Mas tem uma pergunta aqui de Josiné, e depois a gente passa para de Sayonara, e Josiné fala assim, qual o papel da família neste processo, né, saúde e doença da pessoa? Né, aqui vai contextualizar o que vocês estão falando, e no segundo momento tem a pergunta de Sayonara. Tá? Eu já vou fazer logo as duas perguntas, porque vocês já vão aí articulando a ideia de vocês. Sayonara pergunta assim, ó, como vocês enxergam a relação saúde mental e o uso cada vez mais expressivo das redes sociais? As tais das tendências, os trends, né? O uso da inteligência artificial. Né? Então, devido-se aí, né? Dentro desses minutinhos aí que temos, vamos tentar responder aí o pessoal trouxe. Quer começar, Petra? Não, eu acho que você pode começar por isso que Sayonara provoca e pergunta aqui. Eu posso ficar mais próximo da pergunta de Josiné, até porque ela acabou me direcionando a pergunta, né? Perfeito. Mas antes disso, eu quero agradecer a denúncia que você faz enquanto uma profissional que percebe que, de fato, nós não estamos nessa igualdade e ter essa lucidez em relação a esse processo de desigualdade que os sujeitos se encontram, está aliado, inclusive, à legislação brasileira, né? Sobretudo o que preconiza o SUS, esse é o princípio da equidade, que a gente precisa lidar de uma forma diferente com quem, de fato, tem as necessidades diferentes, para quem consiga se aproximar disso que a gente entende de igualdade, que, de fato, a gente não tem enquanto realidade. E aí eu passo a palavra para você falar sobre essas tendências, as trends e o uso das inteligências artificiais, que, como Sayonara pergunta. Sayonara, é um prazer ouvir você, ver as suas perguntas, né? Saber que você está aqui, não é nem ouvir, mas saber da sua pergunta e trazer, assim, uma coisa que me vem, né? Para responder isso, eu tenho que pensar de forma dialética. As mídias sociais, as redes sociais, elas são perigosíssimas,
por estar gerando muita alienação no ser humano. Eu acho que a situação está mais grave nas redes sociais. Ela tem reproduzido, né, difundido, disseminado ideias, valores, expressões que não têm favorecido ao ser humano no sentido dessa congruência, dessa experiência autêntica que eu estou trazendo aqui a partir da abordagem. Pelo contrário, se a gente for pensar, né, a grosso modo, em grande na escala, tem mais alienado do que realmente propiciado situações de congruência, de experiências genuínas do próprio sujeito, de expressão de experiência genuína. A criticidade das pessoas, eu acho que está cada vez mais... acho não, tem estudos que estão mostrando como o ser humano está ficando emburrecido, né? Como está tendo dificuldades de articular, de pensar, de refletir, de aprofundar questões a partir desse uso dessa ferramenta virtual e de estar, né, diante das telas várias e várias horas, pensando que está fazendo alguma coisa, na realidade está cada vez mais se alienando dentro desse processo. Então, assim, tem esse lado aí que eu acho que é o mais preocupante e o que está mais visível. Por outro lado, eu acho que as redes sociais podem também trazer oportunidades, por exemplo, da gente estar divulgando trabalhos como esse, discussões como essas, né? Das pessoas poderem falar coisas que humanamente, né, não era possível, elas podem falar, sem cair nessa loucura que está aí da preocupação com a imagem, com a estética, com os filtros. Eu não sei nem como eu estou aparecendo, mas eu quero ficar bonita aí na minha imagem, aqui agora e sempre, né? Mas eu detesto filtro, eu não gosto de... Eu não quero botox, eu não quero fazer coisas... Vou tentar ao máximo escapar desses valores que estão aí sendo disseminados, porque eles não dão conta do meu ser. Mas as pessoas estão se perdendo nisso. Mas existem outras pessoas que não estão entrando nisso. Eu acho que a gente pode, sempre toda tese tem uma antítese, né, do ponto de vista dialético, a própria rede, as redes sociais, a inteligência artificial, elas podem também atuar a serviço do ser, se a gente souber realmente se portar, se posicionar diante disso. Agora, se a gente ficar escravizada sem pensar nas horas que a gente pode estar investindo em relacionamentos genuínos, concretos, e se perde diante das telas, a gente está adoecido psiquicamente. E a humanidade está muito perdida nisso. Isso está me preocupando, inclusive, há muitos meses atrás eu fiz um vídeo preocupado com isso. A gente sai para os restaurantes, a gente sai para um parque, a gente vai para vários espaços sociais, as pessoas estão sem olhar uma no olho das outras, né? Sem conversar, sem dizer uma palavra. Isso me deixa angustiada, eu fico olhando eu e outras pessoas, enquanto eu com outras pessoas estou na mesa abordando assuntos significativos, humanos, pessoais, interpessoais, sabe? E eu acho que a gente está aí atento, eu acho que tem que ficar atento e atentas, mas a gente está correndo risco, com certeza estamos correndo risco. Agora, há essa possibilidade da gente reverter essa situação, esse contexto, na perspectiva de uma outra possibilidade. Inclusive, eu, como pessoa, me sinto uma existencialista, não por filosofia, por ser uma filósofa, mas pelo meu ser. Eu preciso de ser humano, eu preciso olhar no olho, eu preciso estar com pessoas, eu preciso disso, eu me enriqueço com isso, e eu vou investir nisso, minha vida toda tem sido até, então, nessa perspectiva, tanto é que eu estou investindo, eu vou investir em grupos de encontro, gente, saibam, tentar criar espaço onde as pessoas possam conviver e falar delas, compartilhar experiências, certo? Então, as rodas, né, que a gente pode criar também, que necessariamente não seriam grupos de encontros, mas que as pessoas possam compartilhar suas vidas. Então, eu acho que a gente tem muito também a fazer. E até online, como eu já fiz, grupos de encontro online, e deram certo. Então, não é só uma alienação. O cuidado é que a gente precisa ter, até que ponto isso tem a ver comigo, com o meu eu, com o meu ser, até que ponto isso me enriquece, ou está me alienando, ou me viciando, me tornando dependente. Quantas horas eu tenho utilizado diante de uma tela, né? Quantas convivências concretas eu tenho tendo? São questões que nós, seres humanos, precisamos fazer para avaliar um pouco o nível de nossa saúde mental. Eu mesma já percebi, eu não sei vocês, que se eu ficar, antes de dormir, muito tempo olhando no Instagram, por exemplo, eu vou demorar a dormir. Então,
eu paro logo, afasto logo de mim, não quero nem ver, porque o meu sono é fundamental, minha saúde é mais importante. Então, são posturas também, aí vem a questão da prevenção, né? Como prevenir, como se autocuidar. Não há outra forma, buscando relações significativas, genuínas, e não a ilusão das relações virtuais, que não são relações, né? São fantasias, são fantasmas que a gente arruma ali para se esconder, e buscando espaços concretos de convivência, sabe? Eu acho que fazer essa autoavaliação, perceber como é que a gente está, participar de espaços relacionais concretos, seja também na rede social, né, a partir de grupos de encontro, ou rodas de diálogo sobre alguma questão que a gente queira vivenciar, ou então estando atuando também, que isso uma coisa não separa da outra, atuando em espaços, né, da saúde, com pessoas, com comunidades. Isso traz muita vida e muita saúde para a gente, sabe? Mas contribuindo numa perspectiva transformadora social. Porque se a gente continuar repetindo e reproduzindo o que já está aí, e aí eu vou dar um exemplo concreto, eu acho que, Sayonara, quando você também participou um pouco da comunidade, sabe disso, e Petra também, quem participou, sabe de como a gente podia criar espaços, né, onde as pessoas pudessem ser, falar do racismo que sofre, da discriminação que sofre socialmente. Isso também traz muita vida para essas pessoas, e também a gente sai com muita vida dali, daqueles espaços relacionais. Então, assim, é o que eu posso dizer em relação a essa ameaça. Há um perigo, com certeza grave e grande, a gente tem que tomar cuidado. Eu estou tomando os meus cuidados, né? Há necessidade de trabalhar isso nas escolas, nos espaços de saúde, nos diversos espaços da rede, né? Nos níveis de atenção, e na nossa vida particular, sabe? Porque não adianta a gente estar falando sobre isso e reproduzindo isso no nosso cotidiano. Então, fica um nível de incongruência muito grande, teoricamente falando, porque aí eu só queria fechar minha fala aqui sobre a questão da atitude, fazendo as atitudes de Rogers. E eu disse no evento da abordagem, o mundo está precisando de atitude, gente. Teoria já tem muita, muita gente está encharcada de teoria, de conhecimento. Eu quero ver posicionamento no mundo. Aí eu trago também o Martin Buber. É preciso estar diante do mundo, agindo, tendo uma postura diferenciada. Agora, ficar só debruçando sobre filosofia, sociologia, né? Cultura e outras coisas, e não ter uma atuação completa no mundo, eu acho que fica só no nível, é uma repetição, uma reprodução do nível de incongruência, ou seja, do desacordo entre o eu e a experiência. Eu penso que eu estou contribuindo, mas eu estou só filosofando, mas no mundo eu não consigo materializar aquilo que eu tanto penso que acredito e estou defendendo. Então, é basicamente isso que eu queria colocar. Estamos com o tempo estourado, agora, Petra, fica à vontade. Petra. Ok, eu acho que você acaba fechando uma gestalt e abrindo muitas outras, Marísia. Eu acho que vai ter que ter um encontro, inclusive, para falar especificamente disso que Sayonara traz, porque eu acho que é muito importante esse tema e muito atual também. Mas aqui vamos para a pergunta de Josinéia, quando ela fala do papel, né? Ela quer saber do papel da família nesse processo de saúde e doença da pessoa. Compreender o papel dessa família, inicialmente, a gente primeiro precisa pensar qual é o conceito de família, de que família a gente está falando, né? Porque até juridicamente existem várias formas de se compreender a família, seja ela nuclear, homoafetiva, unipessoal, multiespécie, e a gente tem uma gama de definição diversa para compreender essa família. Mas, além disso, a gente precisa compreender que ali é o ensaio. A gente consegue compreender que as relações que se estabelecem nesse núcleo familiar, nessa perspectiva de família, elas vão modelando, né, a personalidade, o caráter desse sujeito, a forma como ele compreende os processos, como ele interage com essas outras pessoas e reproduz, né? Então, quando tem ali construídos os valores naquela família, ele vai, por exemplo, para a escola, essa criança vai para a escola, ela confronta esses valores com outros valores de outras famílias, e ali, Marisa traz muito bem, né, dessa tese, dessa antítese, vai sendo sempre esse confronto para que essa síntese nasça, né, e é justamente pela via da síntese que esse sujeito vai constituindo o seu eu, porque vem aquilo que a família traz como imprescindível, como o outro, a visão do outro traz como a essência fundamental, mas ele começa a
a ponderar, a questionar isso, do que faz sentido para ele dentro da sua existência, né? Porque ele vai se atualizando, e nessa atualização ele vai tentando ali se autorrealizar, né? Ele vai nessa perspectiva. Se na família dele, por exemplo, existe ali uma aceitação incondicional, ou seja, a experiência dele é valorizada, tendo a suspensão dos a priori em relação dos seus cuidadores, para que a experiência dele realmente seja validada, os seus sentimentos, as suas dúvidas, os seus questionamentos, obviamente, a modelagem que se espera que tenha dali é esse impulsionamento do ser mais, né? Em detrimento de um lugar onde a norma se estabelece, independentemente da vivência do sujeito, isso vai adoecendo esse sujeito, né? A gente fala muito sobre a empatia e pela visão, aliás, pela percepção comum, né, do senso comum, é você se colocar no lugar do outro, sendo que isso realmente é uma coisa impossível. E a gente vai se aproximando daquilo que Rogers propõe enquanto empatia, sendo esse exercício de você tentar enxergar pela ótica do outro, isso se torna mais palpável, né? E mais até mesmo honesto, quando você se coloca num processo que se diz empático, porque é um exercício mesmo, você tentar se aproximar dessa ótica, porque se colocar num lugar, realmente você não vai, é falacioso isso, a dor do outro é a dor do outro, a sua dor é a sua dor, e existe uma separação que, por mais que você tente ali, não tem como trazer isso na prática, é por isso que é necessário que isso que é do outro seja validado, seja compreendido, e aquilo que é seu também encontre um lugar de acolhimento. E aí a gente vai mais uma vez aqui nessa perspectiva da congruência, que também é um conceito fundamental na abordagem centrada na pessoa, porque essas relações, elas precisam ser autênticas, elas precisam ter autenticidade, e é isso que vai favorecer a saúde desse sujeito no seu familiar. Se essa pessoa não consegue ser ela em sua plenitude, nas suas convicções, nas suas críticas, nos seus medos, e ali naquela família, mais uma vez, ela é vítima dessas múltiplas violências e microagressões diárias, ela não conseguir ter essa plenitude, ela vai adoecer, né? Então, primeiro a gente amplia o contexto de entender o que é família, para além dessa parentalidade, né? E aí eu trago justamente uma fala que amplamente foi difundida, até de uma forma jocosa, mas é maravilhoso, que sangue seu até muriçoca tem, né? Família que se importa com você, quem liga para você, quem lhe impulsiona, quem investe naquilo que é importante para você e que se atenta ao seu processo de autorrealização, não quem te impede, não quem te barra, não quem te poda. Ótimo. Ô, Marcos, eu bom. queria um pouco ver se eu coloco uma coisa que me veio aqui em mente com a pergunta de Sayonara também, enriquecendo aqui, sobre a rede social, que é uma coisa que eu percebi nas redes sociais, viu, Sayonara? Eu estou nas redes sociais para ver mensagens que eu acho interessantes, sabe, assim, que me anima a alma, que me alimenta, não as belezas, não as belezas estéticas, padrões, nem as brigas, os ódios, né? Então, assim, eu estou fora, não chega para mim, eu só vejo o pessoal entrando nos ódios, nas brigas, nos combates, que eu não estou dentro. Eu digo, por que esse negócio não chega para mim? Mas é que a inteligência artificial, o algoritmo, só entra, né, naquele pessoal que quer sangue mesmo, quer ver sangue, quer continuar naquilo ali. Aí eu acho que, assim, as pessoas, quando entram nessa, elas precisam perguntar por que isso está me movendo, né? Onde é que eu não estou podendo ser autêntica, que eu tenho que me esconder atrás de uma rede social para poder dizer coisas pesadas, desrespeitosas, que pode levar até à morte de uma pessoa, ou de certos grupos, até de animais, né? Porque estamos fazendo... O que está acontecendo comigo? Porque o negócio está complicado. Então, assim, eu fui um dia... que eu gosto muito de animal, viu, Sayonara? Cachorros, gatinhos, fico vendo, vem muito. Aí estava lá uma senhora para ganhar dinheiro, porque fica a história do mercado, né? Ela botando lá o cachorro numa situação que eu que tive cachorro, vi que aquilo ali era desconfortável para o animal, mas ela queria fazer sucesso, viralizar, que a intenção é essa, viralizar, é uma loucura, isso é uma grande loucura, mas sempre pensando no capital, né, porque é uma forma de enriquecimento, sempre pensando. E aí eu fui dizer assim, tadinho do cachorrinho. A mulher veio com todo o ódio para cima de mim, querendo briga, né? Eu cortei logo, porque eu não estou afim. Aí eu disse,
Desculpe, senhora, foi só um comentário, uma percepção, fique em paz, tranquilo. Ou seja, o jogo é começar uma guerra ali para continuar isso sendo alimentado, disseminado, expandido e achar que isso é o que vai me validar ou validar qualquer outro ser humano. Então, acho que a gente precisa também fazer as questões para nós, qualquer um de nós, uma de nós, né? O que é que me leva a entrar nesse jogo? O que é que está me levando? O que é que de mim, do meu ser? Aí eu decodi que a psicologia clínica, viu, Petra? E Daniel e Marcos, Elizabeth, Jó e demais que estão aqui presentes, ajuda, sabe? O que é que me move internamente, está me movendo internamente, que eu estou gastando meu tempo, né? Me prendendo nessas brigas, nessa disseminação de ódios e não de reflexões, né? E, ao mesmo tempo, também querendo manter um padrão de beleza, de imagem que... Sabe? O que é isso? Acho que isso fala muito do vazio existencial nosso, que cada vez mais está complexo dentro de uma sociedade como a nossa, que cada vez mais está ficando violenta, anti-humana, né? Muito na contradireção, no contrassentido do que a gente está falando aqui, discutindo. Então, assim, não abramos mão da capacidade de reflexão, de autorreflexão. É uma proposta de uma tomada de consciência, né, Marisa? Uma Sim, ampliação de consciência dessas pessoas, né? Que nós sim, necessitamos. Só para poder, né, já ir para os finalmente, né? Tem uma colocação aqui de Ivana que eu acredito que entre perfeitamente no que a gente está conversando, e só para reafirmar, né, o que foi dito, tanto por Marísia como por Petra, resumidamente, ninguém adoece sozinho, né? Existe todo um processo, existe todo um sistema que tá dialogando aí dentro, né? Então, a Ivana coloca assim, é mais uma reflexão, na verdade, né? Estou achando muito interessante a live e refletindo na minha equipe de trabalho, pensando no quantos profissionais de saúde estão adoecendo, sobretudo aqueles que assumem cargos de gestão, trabalhando em condições extremamente precárias no que se refere à falta de recursos humanos e até mesmo de insumos, e ao mesmo tempo sendo constantemente, cobrada por bons resultados. As pessoas adoecem num processo muitas vezes longo, mas precisam se recuperar rapidamente, né? Quase num passe de mágica para voltar ao trabalho, enfim, né? E aí ela traz que é mais uma reflexão, né? Então, nessa sociedade da pressa, né? Como o sociólogo do Schumann, ele traz, desempenho, da sociedade do cansaço, né? perfeitamente. E aí, né, vamos, né, Elizabeth, eu acredito que agora vamos para os finalmente mesmo, né, colocações aí rápido e veloz, né, dos palestrantes aí, Marísia, Petra. Só agradecer, falar mais uma vez do prazer de estar aqui discutindo certas temáticas, sendo provocada, né? Isso ajuda também minha cognição, minha capacidade reflexiva, e de estar aí com você, Petra, nesse diálogo, assim, eu fico muito orgulhosa, muito... Isso me enriquece, pronto, isso aí é tendência atualizante pura, sabe? Isso para mim é encontro, isso para mim é atitude no mundo, se revelando com, sabe, ações, não só teorias. A academia está cheia de teorias. Então, vamos que vamos, né? Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, agradecer a tudo que foi colocado aqui, né, porque isso vai alimentando muito, né, a gente se vê muitas vezes num sentimento de que estamos lutando ali meio que sozinhos e que somos incompreendidos, mas de vez em quando a gente encontra umas pessoas aí que estão também ali, né, nessa luta, né, e também estão tendo alguns dissabores que a gente acaba tendo na nossa prática diária. Então, assim, esse lugar aqui, além de trazer tudo isso, acho que muito mais importante até do que as contribuições que eu pude dar aqui, de alguma forma, foi de trazer, de vivenciar essa troca e de me alimentar, né, para o que de fato importa, que é essa luta efetiva na saúde mental. E você, Marcos, não vai falar? Eu estava só esperando você falar alguma coisa, Elizabeth, mas
É uma satisfação estar aqui com vocês também. A ideia, né, só pregando um gancho aí, a ideia não é ter certezas, é ter mais e mais dúvidas, é ser mobilizado por essa inquietação que é tão presente em nós. Então, uma satisfação estar aqui com vocês e até a próxima. Obrigado, né, também pela participação de todos que se dispuseram a estar aqui conosco. Bom, gente, estamos terminando, né? Infelizmente, estamos terminando. Muita coisa assim, né, que chega na gente com esse debate, com essa troca. Petra, é incrível, né? Sabe, tudo que você trouxe, maravilhoso, assim. Espero que a gente se encontre aqui de novo, né? Como é mensal, vai ter outras oportunidades, né? Marisa, como sempre, né? Essa efervescência. Marcos, né? O controle do tempo é chato, não é, Marcos? Não Ser é? senhor A do gente tempo é fica ali, né? difícil. É a parte chata. Obrigada, Marcos, também Marisa, Petra, todos e todas aqui presentes. Só para falar, né, gente, para fechar, teremos o 5º episódio já marcado para 24 de fevereiro, a última terça-feira, como eu falei no começo, às 7h30, conforme combinado. Daniel Oliveira vai ser o nosso expositor. Daniel é teólogo, está aqui presente, hein, gente? Psicólogo clínico e pós-graduando na abordagem centrada na pessoa, com o tema Quando a Fé é Capturada, a agenda política da teologia do domínio no Brasil contemporâneo. Muito atual tema, né? Um ano de eleição, um ano difícil, muitas reflexões, inclusive trazendo o que a gente está falando tudo aqui hoje, né? Está tudo junto, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, de todos, né? Foi uma gratidão, essa, a gente sai alimentado, né? Assim, cheio de vida daqui, tá bom? Até o 5º episódio, gente. Um abraço a Obrigada. todos. Obrigada também, Boa Elizabeth. noite. Obrigada a todos, todas, todos. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado. Parabéns. Agora vocês encerram aqui a gravação, né?